Então vamos lá, vamos começar esse encontro que ele tem uma continuação, é uma continuidade do encontro do sábado. E quem não, alguém aqui não participou do encontro do sábado ou não assistiu depois, só para saber se a gente precisa fazer um resumo. De qualquer maneira, a gente passa por todos, e aí quem se sentir perdido pode voltar lá no encontro do sábado para pegar a coisa por inteira. Porque a gente está trabalhando em cima de movimentos. E são de 4 movimentos. E a gente viu o primeiro e o segundo na semana passada, e hoje a gente vai entrar no terceiro e no quarto. Então está aqui o Álvaro dizendo que está chegando hoje. Bem-vindo, Álvaro. Mari também não assistiu, mas vai assistir. Vou começar então fazendo esse resumo e vou dizer como é que funciona aqui, né? Para quem está chegando agora. Eu falo um tempo aqui para trazer qual é a proposta, né? Que processo é esse que a gente vem fazendo. E depois tem um tempo para a gente conversar, para alguém que queira colocar alguma coisa, fazer perguntas. Isso não quer dizer que durante a minha apresentação aqui ninguém possa falar nada. Pode de repente pedir para repetir ou esclarecer algum ponto. Está aqui bastante gente chegando hoje. Vou fazer um resumo, mas como eu prometi seguir no terceiro e no quarto movimento, para o primeiro e o segundo ficar mais claro, quem não acompanhou o encontro anterior, vai lá no YouTube e assiste, que aí vai ficar mais claro, tá? Então, deixa eu pegar umas anotações aqui para lembrar o que a gente fez a semana passada. Então, vamos fazer juntos isso de novo aqui. Quem tem já, fica com o seu aí, seu desenho aí, ou atualiza. Então, pegue um papel, uma caneta, para você ter esse mapa. Quem não fez a semana passada faz hoje, quem já fez a semana passada pode ou refazer, ou atualizar o que já fez, ou ficar com o seu aí. Todo mundo caneta e papel? Então vai lá, desenha um círculo no seu papel. Um círculo grande, que pegue o papel inteiro. Daí, divide esse círculo em 4. Faz uma cruz no meio desse círculo e divide ele em 4. Pode ser uma cruz ou pode ser um X também. Você divide ele em 4 partes. Daí, olha, ao mesmo tempo, para a sua divisão e para o inteiro. Olha o seu círculo ali, olha a sua divisão e olha o inteiro ao mesmo tempo. Então, você tem um círculo inteiro, você tem 4 partes, e veja se você consegue ver ao mesmo tempo as 4 partes e o círculo inteiro. E agora, cada parte cada quadrante, você divide em 3. Como você quiser também. Você faz 3 zonas dentro de um quadrante. E agora você tem, então, um círculo inteiro, 4 quadrantes e 3 zonas em cada quadrante. E faz esse exercício de olhar. Ao mesmo tempo, você vê o círculo inteiro,
você vê os 4 quadrantes e você vê as 12 zonas. É como trazer esse desenho de bidimensional para um desenho tridimensional. Você vê tudo ao mesmo tempo. O todo, os quadrantes e as zonas. Você vê o 1, você vê o 4 e você vê os 12. Esse 1 todo, é a nossa contenção. É a contenção vazia. A gente vai ativar bastante a mente paradoxal. Então, já vou aqui trazer um pensamento bem paradoxal. Tem uma contenção vazia. Cada quadrante a gente chamou de movimento. Então, em volta, assim, em cima, na borda de cada quadrante, você pode colocar primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento, na borda de cada quadrante. Então, cada quadrante é um movimento de um todo, e esse todo é uma contenção de um vazio. Daí, dentro de cada movimento, vão ter 3 zonas. No primeiro movimento, a primeira zona chama inicial. Essas palavras são palavras que daqui a pouco eu vou mudar, não se apeguem muito a elas, tá? Que são palavras só para a gente ir trazendo o campo delas, né? Então, inicial é o primeiro movimento, é a primeira zona do primeiro movimento, do primeiro quadrante aí, inicial. A segunda zona do primeiro movimento é material. E a terceira zona do primeiro movimento é relacional. Então, nesse quadrante, você tem inicial, material e relacional. De um primeiro movimento, que faz parte de um todo, e o todo é uma contenção de um vazio. Daí a gente vai para o segundo movimento. A primeira zona do segundo movimento é emocional. A segunda zona do segundo movimento, pode pôr aí produção. Não sei se a semana passada eu falei produtividade, tanto faz. É a zona da produção. E a terceira zona do segundo movimento é social. Coloca lá social. E aí a gente falou sobre esses dois movimentos, que é um movimento íntimo de todos nós e que é um movimento que a gente aprendeu a ter ele como finalidade. Então, o que acontece é que a gente aprendeu a buscar, a dar sentido à nossa vida em cima desses dois movimentos. E a gente faz isso de uma maneira desconectada da natureza. Por isso que esses movimentos não tem problema nenhum. O problema é a maneira que a gente se relaciona com eles. Mas a gente vai completar os 4 movimentos, depois a gente segue para poder destrinchá-los, né? Então, lá no terceiro movimento, a primeira zona é equanimidade. A segunda zona é renovação. E a terceira zona é o inédito. Então, o terceiro movimento tem 3 zonas. Esse movimento é um quadrante de um círculo inteiro, e esse círculo inteiro é uma contenção de um vazio. E aí a gente preenche o quarto movimento,
que a primeira zona é a zona do necessário, a segunda, criação, e a terceira, eterno retorno. Então, a gente tem aí um círculo, é uma contenção de um vazio. O que difere o círculo, o que está dentro do círculo e o que está fora do círculo? Nada. É um círculo que contém algo que está fora, sem diferenciar. O dentro e o fora é a mesma coisa. Então, é uma contenção de algo que continua existindo fora. Então, perceba que você fez um círculo e o que está dentro do círculo e o que está fora do círculo é a mesma coisa. É um vazio e ali você tem um campo de contenção desse vazio. Daí a gente dividiu em 4. Aí, quando a gente divide em 4, já diferencia. O que está dentro e o que está fora cria uma diferenciação. E é nessa diferenciação que começa o jogo da vida. Então, tem uma diferenciação nesse vazio. Algo está pulsando dentro desse círculo. Dentro dessa contenção tem algo pulsando. E aí a primeira coisa que pulsou aí foram 4 movimentos. Foram 4 quadrantes ali, né? Um quadrante. Daí, dentro dessa pulsação, houve outra pulsação, que foi cada quadrante dividido em 3 zonas. Mas se a gente sempre olhar o círculo que está por trás de tudo isso, que é vazio, a gente vai ver que ele é igual ao que está fora. Então, tem alguma coisa aparecendo desse vazio, tem uma aparência surgindo dele que nunca deixa de existir o vazio do fora igual ao do dentro. Então, nessa aparência surgiram essas 3 zonas. Aí a gente deu um nome para cada zona, então apareceu mais uma camada disso, mais uma pulsação foi surgindo. E agora a gente vai dar o sentido para cada uma dessas palavras, cada uma dessas zonas. Então, resumindo, só para lembrar e para quem ainda não viu o vídeo de sábado passado, esse primeiro movimento a gente pode colocar ele em vários estágios. Vamos colocar o nascimento, por exemplo. Então, um homem e uma mulher se relacionam e ali surge uma energia inicial para um feto acontecer. Então, só tem uma energia ali acontecendo. E essa é a fase inicial desse primeiro quadrante. Depois começa essa energia inicial, ela materializa, que é a fecundação. E depois ela se divide, a célula se divide, que é o relacional. Então, para a vida começar nessa Terra, da maneira que a gente reconhece aqui conscientemente a vida, o que começa a acontecer? Uma polaridade. Uma separação, uma diferenciação. A célula se polariza. Essa polaridade, ela pode ser reconhecida de várias maneiras. Eu posso pegar essa polaridade, uma célula, separar da outra e falar assim, essa não tem nada a ver com a outra. Essa é uma polaridade, agora independente da outra. E posso fazer isso, se eu fizer isso nesse início da vida, a vida não acontece. Depois a gente acha que dá para fazer, mas nunca vai dar para fazer isso. Se eu começar a perceber que essa polaridade ela existe num nível, mas ela não existe em outro nível, aí eu começo a ter uma outra conexão com a diferença.
Então, a diferença ela não te separa, a diferença te diferencia. Então, esse é o primeiro movimento, a força inicial, que é uma força imaterial, a materialização, que é a fecundação, e o relacional, que é a separação das células. A proliferação da separação, e isso vai fazendo com que a vida aconteça. Aí a gente vai para o segundo movimento. Aí, nesse emocional, houve um relacional ali, né? Ou separação. Esse emocional são os afetos. É aquilo que vai afetando. Então, a gente ainda pode estar lá no nível embrionário. O emocional é aquilo que vai afetando e vai dando forma e vai dando estrutura para essas células. Então, as células vão começar a se transformar em células pelo afeto ali, células que vão dar contorno, que vão criar órgãos, que vão criar o feto. Então, o emocional é o que afeta. E a gente vai ver depois lá na frente, ou a gente já viu isso no Entre também, esses afetos eles vêm com energias que os chineses reconhecem como energia da natureza. Então, aquele feto está sendo afetado, isso é emocional, está sendo afetado pela madeira, pela água, pelo fogo, pela terra, pelo metal. Então, esse é o emocional, é o afeto. Aí a produção é esse embrião, esse feto virar um bebê. Surge uma singularidade ali, começa a surgir um ser que vai ter uma digital própria, que vai ter um modo de existir próprio. Então, a produção é essa singularidade. O que é essa singularidade? É uma maneira de perceber as coisas como ninguém mais percebe. É uma maneira de ver, de sentir, de agir, é uma maneira que seus sentidos captam as coisas como ninguém mais vai captar. E aí vem o social, que seria em si o se entregar para o mundo. Então, seria o seu nascimento, a sua entrega no mundo. Então, esses movimentos, que são movimentos que eu estou reconhecendo como movimento de vida, nesse primeiro e segundo movimento é muito íntimo nosso, todo mundo passou por isso. Aí, se a gente for trazer para o social, para o nosso sistema, esse sistema que está colapsando, a gente vai ver o que é o inicial. O inicial é a minha vontade de me legitimar nesse mundo, de ser legítimo. O que eu vou falar agora é conhecer. Esse inicial é a minha vontade de pertencer, minha vontade de ser legítimo. Esse material é aquela vontade que a gente tem de obter coisas, né? Então, a gente é criado para ter a sua casa própria, ter dinheiro no banco, ter aquele material que vai te possibilitar fazer coisas. E na nossa cultura, na nossa sociedade, o relacional é perceber que existe um outro, existe uma outra pessoa com quem eu vou ter que me relacionar para que aconteça o meu pertencimento, a minha legitimidade e para que eu conquiste tudo que eu quero conquistar. Então, esse é o velho paradigma nesse primeiro movimento. E isso acaba sendo o nosso objetivo. A gente tem isso como fim. O meu fim é me legitimar e pertencer, o meu fim é conseguir estabilidade material e eu conseguir, nessa estabilidade material, me relacionar com o outro de uma maneira que eu me proteja, né? De uma maneira que eu tenha preferência por mim, quer dizer, que eu me dê bem, né? Me relacionar com o outro para que eu me dê bem, nem que seja eu me dê bem para ajudar os outros. A gente aprendeu a isso, se proteja, assim, primeiro para você, nem que isso seja para poder ajudar o outro, né? Então é assim que a gente, de uma maneira, pode ver esse primeiro movimento no velho paradigma. O segundo movimento no velho paradigma é a administração emocional. Então, emocional
é esse emocional é eu encontrar meus parceiros de vida. Então, o casamento, né? Eu encontrei alguém que eu vou casar, eu vou ter filho, esse sonho de casar, de ter filhos, de ter essa família nuclear. Esse emocional é a sociedade, eu vou me associar a alguém. E isso a gente faz com várias interferências, porque como é que a gente faz nesse velho paradigma? Administrando o emocional. Então, é aí que a gente coloca as regras, as leis, é aí que a gente chama um advogado, é aí que a gente estabelece a administração para as leis desse social. E a gente tem essas leis do velho paradigma, que é o que é certo, o que é errado, que lá no relacional do primeiro movimento a gente viu o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona, o que é feio, o que é bonito. Aí eu tô lá nesse emocional e vou para o movimento da produção. Então eu me senti bem estabelecido nessa vida, porque eu já tenho estabilidade material, eu já estou construindo, eu já tenho campo emocional para construir, e agora eu vou produzir. Eu vou ser alguém nessa vida. Obrigada. Eu vou produzir, eu vou ser alguém, eu vou ter uma profissão, eu vou ter uma utilidade, vou ter uma utilidade nesse mundo. Então, essa é a produção. Depois disso, vem no segundo movimento, ainda o terceiro quadrante, o social, que é como é que eu vou atuar nesse mundo, a partir dessa produção e a partir de toda essa estabilidade que eu estou. Como é que o mundo vai me enxergar? Como é que o mundo vai me ver atuando? Então, aí a gente vai buscando. Algumas pessoas, então, ali vão começar a trazer ações que vão dar a essa pessoa, a essa produção, a esse ser que está produzindo, que vai dar a esse ser uma visibilidade. Aquela pessoa ela é altruísta, ou aquela pessoa ela é bem focada e consegue desenvolver, é bem sucedida, é isso. O social é qual é o meio que eu uso para ser bem sucedido, como pessoa ou como todas as composições da minha pessoa, né? Que é a minha maneira de estar no mundo, profissional, pessoal, familiar, seja o que for. Então, social é isso. Quem sou eu nessa família? Quem sou eu nesse mundo? E isso acaba sendo o nosso fim nesse velho mundo. A gente luta para isso, fala assim, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar este lugar de estabilidade emocional, de estabilidade material. E aí, quando eu chego nesse patamar, né, quando eu conquisto isso, aí eu vou dar aqui 3 possibilidades entre infinitas, né? Eu posso ainda não achar que eu cheguei lá, então continuar trabalhando e lutando para a estabilidade material, para a estabilidade emocional, ainda não é isso. Eu ainda preciso de outro tipo de matéria para me dar segurança, ou eu preciso de outro tipo de relacionamento, outro tipo de emprego, outro lugar para morar, outro modo de vida. E aí eu continuo buscando o eterno buscador ou o eterno perdedor, está perdido, né? Tô perdido, fico buscando. Então, esse primeiro, eu posso fazer isso, ou achar que realmente eu ainda não tenho casa própria, então ainda tenho que lutar por ela, né? Eu ainda não conheci o grande amor da minha vida, preciso ir atrás disso. Então, de uma maneira ou de outra, eu posso estar eternamente buscando esse movimento, esse fim, que é o primeiro e segundo movimento. Ou eu já posso ter alcançado esse primeiro e segundo movimento. Eu realmente me sinto super satisfeita com minha estabilidade material, com minha estabilidade emocional. E agora eu vou fazer o quê? Vou me divertir, vou usufruir, vou
vou atualizando isso, vou dando emoção para isso, e aí pode entrar de tudo, pode entrar desde uma exibição, vou começar a exibir, pode entrar experiências com drogas, deixa eu trazer mais emoção aqui, então deixa eu manter essa estabilidade e ter alguma diversão, deixa eu começar a me drogar, ou deixa, agora que eu já tenho tudo isso, eu posso me dedicar à espiritualidade, ou enfim, eu vou trazer uma emoção, porque eu falo, já cheguei, já tenho o fim, não morri, deixa eu usufruir isso. Uma outra maneira de viver esse processo, nesse paradigma, é falar, batalhei tanto para isso, para essa estabilidade emocional, para essa estabilidade material, batalhei tanto para isso, e isso não me preenche, e aí entra em crise. E aí entra em crise, fala, não, então, peraí, qual é o sentido de tudo isso, né? Se esse era o fim, eu cheguei lá, entra em crise. Esse é o mais interessante de todos. Eu acho que é isso que todos nós, de alguma maneira ou outra, começamos a fazer, ou muitos de nós começou a fazer, entrar em crise, e por isso gerou uma crise mundial. Porque, né, porque parece que não é esse o nosso fim, buscar essa estabilidade material e emocional como fim. Parece que não dá mais para ficar brincando de pré-adolescente uma vez que você conquistou essa estabilidade. E nos resta a crise. Algo tem que mudar de uma maneira mais significativa. E essa mudança, aí agora eu estou trazendo nossos experimentos da Vila 11, porque aqui a gente se dedica a fazer esses movimentos de transmutação desse círculo e de todas as suas divisões que vão surgindo nesse círculo. Então, esse primeiro movimento, o inicial, é a gente olhar para os nossos princípios. E um dos princípios é que o primeiro e o segundo movimento não é um fim. O primeiro e o segundo movimento são movimentos que nos geram uma plataforma. E nessa plataforma vai ter que agora ser usada para uma criação. Seria a mesma coisa da gente pegar e falar, vamos ter, como eu e o Fábio, a gente vem no teatro, vamos fazer um teatro? Vamos. Aí o teatro fica pronto, o prédio fica pronto, o palco, a instalação fica pronta, e a gente falou, pronto, já fizemos teatro. Agora vamos fazer outra coisa. Não, agora que você fez o teatro, crie uso para esse teatro, faça uma peça em cima desse palco, né? Então, esse movimento, primeiro e segundo movimento, ele é um meio, ele não é um fim. Ele vai nos levar a uma plataforma. Ele não vai ser o lugar para a gente chegar. Então, esse é um inicial, é um dos princípios, que esse primeiro e segundo movimento sejam. Então, a gente não está aqui construindo uma casa para morar, construindo relações emocionais para viver de uma maneira harmoniosa e pronto. E agora vamos fazer o quê? Vamos atualizando, mas e aí? Isso é o fim, né? Não, não é o fim. Então, esse é um dos princípios. Então, ali nesse inicial vão ter vários princípios. Um outro princípio é que não existe nenhuma lei que já não esteja. As leis já estão, não tem que ser inventada. São leis que vão se apresentando aos seus olhos. A natureza te mostra essas leis e a gente compartilha da natureza. E aí a gente só precisa ampliar a perspectiva para perceber as leis. Então, não são leis criadas pelo ser humano, são leis criadas pela composição da vida e aí o ser humano vai ampliando perspectivas para ver essa lei. Então, são vários princípios que é esse início. É o nome que se dá ao lugar, é a intensidade que se coloca, é a intenção que se coloca, seja o que for. Isso é início, não tem nada, só tem início. Aí, a materialidade é a Terra, nesse caso aqui, e as suas construções e tudo que se materializa aqui. Quando eu digo aqui é para dar um exemplo, mas isso é para qualquer lugar, né? Não depende do lugar, não depende do nome, não depende de nada para fazer esse movimento de mudança. Estou dando um exemplo só para ficar concreto. Então, vem o material.
E esse material não é o fim, você não conquista e constrói um material para finalizar alguma coisa, como eu dei o exemplo do teatro, e depois exibir alguma coisa, né? Então, o material não é o fim, o material é o meio. E nesse meio você entra já num lugar relacional, porque agora já tem o eu e o outro. Tem o eu e a terra, o eu e o clima, o eu e as circunstâncias todas que nos coloca diante dessa experimentação. Então, nesse caso, a nossa matéria aqui é o lugar, e tudo que está sendo construído nesse lugar. E o relacional, no nosso caso aqui, é que esse início e essa matéria já está sendo habitada, já está sendo vivida por pessoas. E essas pessoas que estão aqui fazendo isso já tem um relacional com tudo que está aqui. Então, quem chega é convidado a primeiro observar, sentir, aprender e perceber esse relacional, porque ele já está aqui, né? Então, o relacional é perceber que existe o eu e o outro e não o eu ou o outro. Ou, e o que seria o eu ou o outro? É assim, eu tenho uma opinião e o outro tem outra opinião. Então, só dá para ser uma opinião, só dá para atuar de uma maneira. Então, quem é que... E qual opinião vai prevalecer? Essa ou essa? E esse é o relacional do velho paradigma. E esse relacional, num movimento mais vivo, não é essa ou essa, é essa e essa. E agora a gente se vira para ver como é que isso cabe no mesmo lugar. Não é, já vou adiantar, que não é por um pouco de cada, não é por, junta os dois, vê o que dá, é por sustentação. Então, eu tenho uma maneira de ver as coisas, o outro tem outra maneira de ver as coisas. Então, por exemplo, vou falar da nossa experiência aqui. Quem chegou primeiro, quem já está aqui e quem vai continuar aqui? Essa pessoa tem um relacional mais desenvolvido, com certeza. Então, é prioritário a maneira que essa pessoa vê as coisas. Mas isso não exclui novidades, mudanças, atualizações. Então, o outro que está percebendo o que já está acontecendo pode chegar para compor. Ou até para mudar tudo que seja essa composição. Mas primeiro entrou em contato com o que já está. Então, é e. Então, eu não preciso abrir mão da minha maneira de pensar, mas eu preciso incluir a experiência do outro. E essa experiência do outro, quando já está aqui há mais tempo e vai continuar aqui, ela é prioritária, porque tem sustentação, só por isso. Só porque tem sustentação, só porque já está acontecendo. Isso não quer dizer... Dá um exemplo concreto. Vou dar um exemplo concreto, então. A Catarina está pedindo. Então, a gente tem uma horta aqui. Aí essa horta está sendo cuidada por alguém. Aí chega alguém novo, olha essa horta e fala, gente, eu aprendi de outra maneira a fazer a horta. Então, peraí, vamos ficar com a antiga ou vamos ficar com a nova? Vamos observar a antiga, vamos atuar na antiga e vamos olhar. E essa percepção nova vai trazer um olho para a gente, vai trazer uma percepção para a gente que vai ampliar a nossa percepção, a nossa relação com o que já está. Então é por isso que a gente ainda tem formiga, sei lá. Então é por isso que ainda nasce braquiária. Então você não está eliminando a antiga, você está ampliando essa perspectiva da antiga, porque chegou uma perspectiva nova. E não precisa ser essa ou aquela. Aí essa perspectiva nova amplia a antiga, atualiza, sem desprezar. Só que pode até ser que essa perspectiva nova vá a tal ponto que ela seja a nova perspectiva, que vai se tornar antiga. Isso quer dizer, essa vai ser estabelecida, porque ela vai se sustentando.
Agora, você estudou alguma coisa, você entendeu alguma coisa daquilo, você tem tudo aquilo teórico, você quer vir pôr em prática em um lugar que já tem alguma coisa acontecendo, você vai desprezar a outra para colocar uma em prática e isso vai criar atrito e conflito. Então, vai lá, pega um outro pedaço de terra, faz da sua maneira, de outra maneira e traga essa experiência, né? Então, vou pensar em formigas em situações semelhantes, tá? Isso, não tem como, né? Excluir a experiência, a vivência que acontece. Não tem como. Tem como a gente chega, principalmente quando a gente está naquele entusiasmo, acabou de fazer um curso de permacultura, acabou, sei lá, está nos seus 20 e poucos anos, o seu coração é que está ali atuando, né? É o chakra do coração, dos 21 aos 28. Então, você quer salvar o mundo. Então, tem como você chegar e falar, eu quero mudar tudo aqui. Né? Eu venho com esse entusiasmo e vou atropelando. É super comum isso acontecer, né? Um exemplo é o respeito aos pais que vieram antes, para poder ter força para caminhar para frente. Pode ser um exemplo? Pode ser. Então, os pais vieram antes. Você não precisa fazer... Mas e a escola? Você não precisa fazer o movimento, você não precisa seguir os passos dos seus pais, mas você não precisa matar seus pais para você existir, né? Então, peraí, deixa eu só seguir com isso para a gente conseguir entrar no terceiro e quarto movimento e depois a gente vai tendo tempo para destrinchar mais. Então, esse é o primeiro movimento, iniciar o material relacional. Eu usei a mesma estrutura do velho paradigma, porque eu estou usando a estrutura da vida, não estou usando a estrutura do velho paradigma, a estrutura da vida, mas que a gente pôde torcer ela a ponto dela não servir no velho paradigma, e agora eu estou trazendo ela para uma experiência que desinveste, que se esvazia, que perde o velho paradigma, as estruturas do velho paradigma. E fica esse primeiro movimento, iniciar o material relacional. Perceberam a diferença entre a mesma estrutura usada num tempo e usada no outro, né? E aí vamos para o segundo movimento. Então, no emocional, já falei, né, como é que funciona o velho paradigma. Então, o que acontece? Eu entro no relacional do primeiro movimento, vai me afetar alguma coisa. O emocional alguma coisa vai te afetar. Esse afeto vai mexer com as suas crenças, com os seus padrões, vai mexer com os seus hábitos, vai mexer com com o seu projeto inicial do velho paradigma, que é buscar legitimidade, pertencimento, vai mexer com tudo isso. Vai mexer com a sua materialidade, que, ai meu Deus, mas onde eu estou investindo o meu dinheiro, onde estou investindo a minha energia, onde estou investindo a minha vida. Vai mexer com tudo isso e vai tocar o emocional. E ali a gente tem, né? Eu dei o exemplo do velho paradigma. Como é que a gente lida com o emocional no velho paradigma? A gente vai buscar qual é o certo, qual é o errado, quem tem razão, quem não tem, ou vai buscar um advogado, ou vai buscar um padre, ou vai buscar uma ajuda de um psicólogo, vai buscar alguma coisa que intermedie e que nos coloque uma contenção dizendo isso é o certo, isso é errado. Isso serviu até agora, porque precisava disso por falta de amadurecimento emocional. Quando a gente já pega um primeiro movimento com um amadurecimento emocional, que é fazer deste relacional o eu e o outro, isso já é amadurecimento emocional. Quando a gente vai para o segundo movimento, já com esse amadurecimento, não tem intermediário. Sou eu e o outro em atrito. E o que é o atrito? O atrito são ondas que se chocam. Porém, quando as ondas se chocam, que viram um atrito, gera um novo movimento. Não é uma coisa negativa a onda. Nova iniciação, né? O que a gente precisa fazer é fazer com que essas ondas se entrelacem, que essas ondas sigam, elas não fiquem presas no choque. Elas chocam, elas se diferenciam. Nossa, sua perspectiva mudou a minha e vice-versa. Ela se compõe e aí ela sai do atrito. Então, como é que a gente faz aqui
como exemplo emocional? Práticas de espelhamento, de integração, de polaridades, de trazer a polaridade dualista para a polaridade paradoxal, práticas. E isso é só exemplo, não é a maneira que tem que ser feita, né? Porque esses movimentos estão livres para cada um colocar ali o que quiser. Então, na produção, enquanto no velho paradigma a produção é eu tenho uma profissão e eu tenho uma identidade, a gente começa com esse amadurecimento emocional, percebendo que produção é a maneira que você vê o mundo. Essa antes de profissão, antes de identidade, antes de você poder dar um nome a essa qualidade dessa pessoa, ela vê o mundo daquela maneira. E porque ela vê o mundo daquela maneira, ela pode se tornar médica, ela pode se tornar agricultor, pode se tornar bailarina, mas é porque ela está vendo, e não porque ela tem aquela missão ou aquela condenação de se tornar aquilo, é porque ela vê o mundo daquela maneira. E porque ela vê daquela maneira, sente daquela maneira e percebe daquela maneira, o seu corpo ganha qualidades e características que vai te levar a uma profissão. E essa profissão pode ter nome, pode não ter nome. Não é nem profissão, é uma atuação no mundo. Então, se no velho paradigma você pode ser médico, numa tribo indígena você pode ser o xamã, o pajé. Então, não é a profissão que está ali, é o seu olhar, né? A Luísa coloca aqui, você traria para nós, no futuro, um exemplo de prática de polaridade? Sim, a gente já vai entrar na prática de polaridades paradoxais. Então, essa produção é a maneira que eu vejo o mundo. Aí, se eu estou... Aí eu já vou para o social. O social é o quê? A sua ação no mundo. Se eu tenho uma maneira de ver no mundo e eu tenho uma ação no mundo, e a ação no mundo é o quê? É fazer o que é necessário. Você tem uma horta, o que é necessário fazer nessa horta? Cuidar dela, fazer ela produzir, regar, fazer o que é necessário. Só que a maneira que você vai fazer o necessário, que você vai doar a energia para essa horta, ela é única, ela é singular. E ela não desrespeita a ordem, a necessidade geral dessa horta. Não é uma implementação é regar, ponto final é regar. Só que a maneira que você rega é a sua própria experiência de vida. Como você rega, o que você usa para regar, o tempo que você rega, o que você pensa enquanto você rega, esse é o seu social. Que vem por causa da produção e que vem por conta do emocional. Se você rega pensando em qualquer outra coisa, se você rega xingando, se você rega rezando, se você rega distraído, sei lá. Depende da sua produção. E o social é fazer o que tem que ser feito. É regar a horta, é limpar banheiro, é cozinhar, é lavar os pratos, é organizar as coisas, não deixar bagunça, é fazer com que o ambiente seja propício para uma existência, uma coexistência pública-privada, do eu e o outro. E não do eu ou o outro. Quem não gostar da maneira que eu faço, que vai embora. Não, aí é eu ou o outro, né? Então, esse é o social. Tudo isso, esse primeiro e segundo movimento, que já parece assim, imagina, se a gente vai anunciar a Vila 11 falando, olha, venha viver esse primeiro e segundo movimento da vida atuando dessa maneira, ou qualquer pessoa em qualquer outro projeto traz isso, a nossa mente dualista, antiga, já vai olhar isso como um fim. Esse é o fim. Eu quero viver dessa maneira. Porque aí eu ganho estabilidade emocional e estabilidade material de uma maneira mais atualizada, mais de acordo com a era de Aquário, de uma maneira mais bonita. Mais de acordo também com o que eu sinto dentro do meu coração. Mas eu continuo acreditando que esse é o fim. Eu continuo trazendo Então, qual que é a maior dificuldade de mudança de projetos? De mudança de dimensões, de mudanças de modo de vida, é que a gente se leva junto. E a gente entra nas coisas com as nossas marcas, com as nossas crenças, com os nossos padrões. A gente se leva
junto nos projetos. Esse é o maior problema, é a nossa existência nos projetos. Então, a gente tem esse movimento que pode parecer íntimo, porque eu reconheço isso, é só viver de uma outra maneira, a estabilidade material e a estabilidade emocional. Mas, antes de mais nada, a gente precisa sair da finalidade disso. Essa não é a nossa finalidade. A gente, nessa perspectiva, a gente não vai acreditar que se chegar nisso, está tudo resolvido e agora é só se divertir. Tarefa cumprida, como se tivesse uma tarefa para ser cumprida. Porque essa é a maneira que a gente estudou a vida inteira em escola, nos trazendo essa prática constante de tarefa cumprida. Logo, é assim que a gente pensa, qual é a tarefa que tem que ser cumprida. Então, a gente vai lá, no primeiro e no segundo movimento, cumprir tarefa. Então, me diz qual é o princípio, eu vou cumprir. Me diz o que eu tenho. Tem que construir uma casa de barro? Então, vou cumprir. Por isso que, antes de mais nada, a gente tem que desinvestir, integrar, esvaziar essa ideia de funcionário, de aluno que cumpre tarefa, de pessoa que está apegado a ter missão. Vou até arriscar dizer, porque as palavras dependem muito da intensidade que a gente coloca nelas, né? do caminho. A mesma palavra a gente pode usar de uma maneira completamente integrada, mas eu posso usar a palavra propósito, missão e tudo mais de uma maneira completamente presa a esse paradigma de que eu tenho um fim. Então, agora, eu não tenho mais o fim de, sei lá, de ter nota 10, de passar de ano. Agora eu tenho o fim de fazer o meu propósito, mas continua sendo um fim. Então, essa palavra, ela vai sendo destituída da sua força porque ela está presa a um fim. E aí a gente acredita que é a mesma coisa, ter propósito com fim, ou o propósito em si, sei lá o que pode ser isso, né? O propósito em si ser o meio. Então, não é a palavra que vai resolver nada. Como é que a gente desinveste esse fim? Reconhecendo que a gente tem um fim. Não tem como a gente desinvestir se a gente não reconhecer que nós fomos criados para sermos finalistas. Eu vou seguir, que na verdade eu falei que eu ia fazer o terceiro e quarto movimento, e a gente já está quase no nosso tempo, mas eu vou seguir no terceiro e quarto e a gente vai destrinchar, tá bom? Então, vamos lá. O terceiro movimento ele começa com equanimidade. Equanimidade é justo a mente ela sair da polaridade dualista e ela conquistar a polaridade paradoxal. Então, esse movimento da equanimidade é eu, outro. Saiu uma frase aqui assim, dessa zona da equanimidade, que eu vou ler para vocês, que nada é completo em si mesmo e em cada parte temos o todo. Então, nada é completo em si mesmo. Não existe o indivíduo inerente que existe por si só. Nada é completo em si mesmo. Mas em cada parte existe o todo. Só uma mente paradoxal consegue olhar para isso. Receber isso como não contradição, e sim como paradoxo. Por quê? É isso mesmo. Ao mesmo tempo que não é completo, tem o todo. Então, isso é a zona da equanimidade, né? Onde essa dependência relacional fica muito clara. E aí eu tenho que ter muito... Aí o que trabalho eu faço em mim? De desapego. O desapego da identidade, o desapego o eu tem que ficar mais baixinho, o desapego de manter a minha identidade acima de qualquer coisa, como se isso fosse me fazer ser alguém mais legítimo, né? O da zona da renovação é porque a gente
reconhece que tudo passa pela morte e vida constante. Então, é a renovação celular, é a renovação da nossa existência, né? A destruição e a criação, ela precisa ser e. Criação e destruição, destruição e criação. Morte e vida, morte e renascimento, né? Então, a ação é perder, é abrir mão. E a frase dessa zona é: tudo é necessário para se tornar desnecessário. Então, tudo que nos acontece, tudo que a nossa percepção capta, é necessário, senão não estaria captando. E ela capta, e é necessário, para se tornar desnecessário. O que é se tornar desnecessário? Eu consigo integrar, vou ter que dar um exemplo concreto para não ficar muito abstrato isso, né? Então, eu me machuco. Eu sinto eu me machuco. E aí, isso aconteceu comigo, me afetou, então é necessário. Isso é uma porta de entrada, é um caminho para eu entender, porque o acontecimento nunca começa no físico, ele sempre começa no energético. Então, quando eu me machuco, é como se eu tivesse ou fico doente, né? É como se eu tivesse uma abertura de um canal que me leva a um campo mais sutil e que entende, entre aspas, a mensagem da doença. Falar, por quê? O que é uma doença nessa perspectiva? É uma estagnação de uma energia. É um conflito, né? São ondas que não estão indo junto. É como se eu estivesse andando com um carro com o breque de mão puxado. Aí quebra o carro, falo, entendi, eu tinha que soltar o breque de mão. Então, é a dica para a gente conseguir fazer a liberação, a integração de um conflito que está num campo muito mais sutil, né? Então, isso é o desnecessário, se torna desnecessário. Aquele machucado, eu não preciso mais dele. Porque se tornou desnecessário, porque eu já acessei a causa, já acessei a raiz dele. Então, se torna desnecessário adoecer, né? A palavra dessa zona, né, de renovação é inibição. O que é inibição? É o não reagir da maneira habituada. É o não reagir conforme a minha crença, os meus padrões. Eu não tenho uma reação imediata. Eu crio um espaço. E aí eu começo eu vou dar um exemplo bem concreto. Se vocês derem alguma topada, né, nada que seja muito grave, uma topada, bater o pé na cadeira, bater o martelo no dedo, uma topada, sim. Se você não desenvolver essa dor, quer dizer o quê? Você não entrar no drama dessa dor, se você ter essa topada e neutralizar, inibir a reação, qualquer reação que você faria com essa dor, e você ficar só com a dor, conta até 5, eu acho, que a dor vai desaparecer, porque a dor, a topada é uma chamada de atenção. Deu atenção, desaparece o problema. É uma brincadeira para ser feita só para entender o desnecessário acontecendo no necessário. O necessário era ter atenção. O desnecessário é quando você já tem atenção. Aqui a Mariana fala, um projeto pode ser necessário num momento e depois se tornar desnecessário. Tudo tem começo e fim. Respeitar os fins. Então, não é que pode ser necessário, é necessário. E não é que pode se tornar desnecessário, vai se tornar desnecessário. Se todo acontecimento é necessário, para se tornar desnecessário, você nasce porque é necessário. E você vai morrer porque se tornou desnecessário nascer, viver. Então, não tem outra, não tem como escapar disso. E se a gente não mantém a conexão para que esse fluxo aconteça, a gente vai tendo apego. Se a gente vai tendo apego, a gente vai saindo da equanimidade. Agora é o meu
eu do outro ou do outro, porque se o outro tiver o que eu tenho, eu não vou ter, então é meu ou do outro. E aí a gente vai indo lá para trás e vai ver que o nosso princípio já vai ser outro, né? Sim, a Paula coloca inibição, reparar, pode ser essa frase, essa palavra também para renovação, você tracinho, para, né? E aí você tem a oportunidade de reparar. Aqui alguém colocou neutralizar afecções, exercício da existência. Então, vocês sabem um monte de coisa e tudo vai caber. O mais importante é a gente ficar atento que seja lá o que a gente vai fazer, vai nos acompanhar o que a gente aprendeu a fazer a vida toda, que é buscar um fim. E o nosso fim, se a gente for lá para o primeiro movimento, o nosso fim é buscar legitimidade, buscar pertencimento, fugir da dor, fugir do sofrimento e ir atrás da alegria, né? E aí, então se eu consigo estabilidade aqui, ali, enfim, tudo esse esquema que a gente já conhece. Aí a gente segue. A terceira zona é do inédito. Essa é uma zona que eu acho sempre muito importante de manter ela ativada, porque essa é uma zona que nos deixa mais humanos. E o que é isso, né? Existe um mistério que o ser humano não alcança. Então, são perguntas abertas e que o ser humano não vai alcançar a resposta. Por que o rio corre em direção ao mar? Por que surgiu a vida? Por que eu nasci brasileira e não inglesa? Por que aquela que é bem as perguntas dos adolescentes, né? Que vai abrindo um monte de vontade de desvendar a vida, né? Mas existe um mistério. Existe um mistério. E a zona do inédito é esse mistério, que é o seguinte: a gente fala tanto, né, de se conectar com a fonte, com um plano maior, com Deus, sei lá, cada um vai achar uma maneira de ir para essa fonte. Onde está essa fonte? O que é essa fonte? Então, conforme ela vai ficando no mistério, conforme eu não coloco ela, aprisiono ela numa religião, aprisiono ela numa certeza, ela vai ficando cada vez mais viva. Então, para mim é muito importante manter essa zona do inédito, do desconhecido, do mistério, daquilo que o ser humano não tem resolvido, e é muito importante que não tenha resolvido, porque não é essa nossa capacidade como seres ainda tão imaturos emocionalmente, né? Aí a gente vai lá para a zona, no quarto movimento, a zona do necessário. A zona do necessário, ela vai ficando cada vez mais sutil, tá? E a nossa mente vai ficar cada vez mais confusa, porque a gente está passando de uma mente dualista para uma mente paradoxal, né? Mas é a zona do contínuo. Então, a historinha que eu gosto é essa. A gente está começando aqui no Brasil a plantar, a querer fazer azeite de boa qualidade. Tá me ouvindo, Leandra? Leandra falou que está cortando. Vou seguir aqui. Se estiver cortando, me fale. Então, o Brasil começou a querer produzir azeite de boa qualidade. Aí tem aqui no sul de Minas, um lugar muito bom para plantar oliveiras. E aí, o dono desse lugar importa uma oliveira do Uruguai de 100 anos. Porque quando ele importa essa oliveira, ele acredita que colocando essa oliveira de 100 anos ali no meio das recém-plantadas, vai trazer alguma informação. Então, vamos lá, vamos olhar para essa árvore de 100 anos. Se essa árvore for a mesma de quando ela tinha 1 ano, e ela é a mesma árvore, e por isso ela chega a 100 anos, porque a mesma árvore, tanto faz ela ter 1 ano ou ter 100 anos, porque ela é a mesma árvore.
Se ela for toda vez uma árvore diferente, ela não é a mesma, ela é sempre outra árvore. Tanto faz ela ter 1 ano ou 100 anos, porque ela é sempre outra árvore. O que faz a importância dela ter 100 anos e a influência dela ali é porque ela não é a mesma árvore e ela é a mesma árvore. Ao mesmo tempo, ela não é a mesma árvore e ela é a mesma árvore. Como é que a gente pode chamar isso? De contínuo. Contínuo, que faz com que, apesar dela nunca ser a mesma árvore, ela seja sempre a mesma árvore. Esse contínuo é muito importante saber que, por mais que as minhas células estejam sempre se renovando, são sempre novas células, por que elas se renovam com o tumor ainda presente, com aquela pinta ainda presente, com aquela aparência ainda presente? Porque existe um contínuo. E esse contínuo não é fixo, porque eu posso, na renovação, fazer com que esse contínuo seja cada vez mais livre de crenças, de padrões, ele seja cada vez mais o próprio contínuo e não uma identidade de um contínuo. Então, essa é a zona do necessário. O que realmente é necessário para que a sua vida seja um contínuo? Qual é o necessário? Não é o seu nome, não é a sua aparência, não é a roupa que você veste, não é o cargo que você ocupa, não é o seu pensamento, não são os livros que você já leu, não é isso. O que realmente é o necessário? Lembra que a gente acabou de sair do mistério, né? Neste lugar, a gente tem um salto de dimensão. A gente vai para outra realidade e a gente começa a ter uma percepção do essencial. Isso não quer dizer que você não possa ter nome, aparência, roupa, profissão. Só que olhar você dá para isso? Que lugar você coloca isso no seu contínuo? Isso vai estar acoplado ao seu contínuo ou isso vai estar livre? Isso vai estar a serviço? Isso vai ser um meio para o seu contínuo, né? Mas não o seu contínuo. Então, a árvore de oliveira de 100 anos, talvez ela seja tão importante porque ela nunca se apegou a ser uma árvore de oliveira. Ela é sempre um ser em relação, e esse ser em relação no contínuo faz com que 100 anos traga muita experiência e não mais do mesmo. E não rabugenta, ela não ficou rabugenta. Ela ficou ali, essa experiência, né? E aí a gente segue e vai para a segunda zona de criação do quarto movimento, que é a zona da criação. Então vamos lá. Se a gente entra nesse campo que a gente veio anterior, né? Do necessário, do que realmente é esse contínuo, que ele não tem identidade, ele não tem sexo, ele não tem profissão, ele não tem nome, mas ele te atravessa o tempo todo. E você está cada vez mais próximo disso, né? Dali pode surgir muita coisa. Dali pode surgir muitas aparências. Dali pode surgir muitas experiências. Sim, infinitas possibilidades. É dali que surge, por exemplo, um ser, em vez de feminino ou masculino, um ser andrógeno, que depois, na aparência, fica no corpo feminino, mas não na essência. Na essência, é essa androgenia primordial. Que lá na aparência fica ser humano, mas não na essência. Na essência é natureza, natureza naturante, como diz Spinoza, e natureza naturada. Então, surgir e desaparecer vira uma grande liberdade, vira uma maneira de estar no mundo. E vira uma maneira, assim, que deve ser absolutamente emocionante. Por isso que eu coloquei aquela foto daquelas senhoras descendo a montanha-russa, porque é muito emocionante, né? Você viver nesse campo de surgir e desaparecer, né? E essa ainda tem a quarta zona, que é a zona do eterno retorno, que fecha esse movimento,
dos quadrantes, né? Que aí aparece uma coisa muito linda nessa zona. Porque nela aparece o fim e o começo. O fim e o princípio, a borda do interno e externo. Ali, morte e vida se integram. Então, esta zona do eterno retorno, que é a última zona do último movimento, é, na verdade, a primeira zona do primeiro movimento. Já não se diferencia mais. O fim e o princípio, eles estão o tempo todo presentes. Então, você consegue ter o primeiro movimento, a primeira zona do primeiro movimento, só porque existe já o quarto movimento, a terceira zona do quarto movimento. Então, quer dizer, você vai olhar de novo o círculo e você vai ver que é uma coisa de cada vez, mas não linear, porque é tudo ao mesmo tempo. Quando o primeiro acontece, o último já está ali presente. Você só precisa ir desvendando para chegar nesse último, mas ele já está lá presente. Então, a vida não tem fim. Ela é essa espiral, esse movimento circular constante, ela não tem matéria, ela tem que ser criada essa matéria, então o que ela tem é vazio, o que ela tem é uma contenção. Então, é isso, uma coisa de cada vez e tudo ao mesmo tempo. Agora, isso mesmo. Então, a gente olha para esse círculo e começa a desinvestir o fim. Qual é o fim disso? Em que lugar eu vou, né? Max falou que para ele a zona da criação ficou complicada de acessar. A zona do eterno retorno seria morte e vida. Então, essas eu vou falar. Por que é difícil acessar o segundo, o terceiro e o quarto movimento? Porque o primeiro e o segundo movimento, por mais que a gente possa estar fazendo ele de uma maneira completamente desconectada da natureza, está fazendo ela de uma maneira irresponsável, de uma maneira ilusória, infantil, no sentido de adultos que têm toda a capacidade de ter uma maturidade emocional, não está assumindo. Por mais que a gente tenha intimidade com isso, a gente sabe o que é esse primeiro e segundo movimento, é concreto para a gente. O terceiro e o quarto movimento, a gente nunca tocou, eles estão aí presentes, ou, sim, a gente pode ter tocado neles, mas ou tocou para preencher a finalidade do primeiro e o segundo, quer dizer, para fazer a coisa ficar mais divertida. Então, eu vou meditar profundamente. Aí eu medito para quê? Eu medito para o meu primeiro e segundo movimento melhorar. Então, quer dizer, ele continua sendo fim, mas eu medito para ele melhorar. Aí, sendo que a meditação ela entra nesse terceiro movimento. Porém, se o terceiro e o quarto movimento a gente não vai alcançar enquanto a gente tiver finalidade. Ele está preservado das finalidades. Então, para alcançar e compreender o terceiro e o quarto movimento, a mente paradoxal precisa ficar ativa, logo a gente precisa desinvestir a finalidade e experimentar coisas que não são coisas. Vou dar um exemplo bem concreto. Há muitos anos atrás, né, quando muitos de nós eram bem jovenzinhos, aqui a gente foi convidado a assistir um filme que chamava O Segredo. Vocês lembram disso? A gente sai do cinema assim, falando, nossa, agora o mundo está nas minhas mãos, agora eu tenho poder, agora eu vou fazer desse mundo e eu vou me dar bem. E a gente sai com essas informações de física quântica, como é que é? De antes da matéria existir, me fugiu esse nome. Enfim, a gente sai de lá com essa sensação tão poderosa, tão clara, porque logo a gente associou tudo aquilo que a gente viu ali no primeiro e segundo movimento, finalidade. Agora eu vou poder materializar um carro melhor. Agora eu vou poder materializar um emprego melhor. Agora eu vou poder materializar uma companheira e um companheiro muito melhor. Quer dizer, que adianta a gente ter entrado
no campo da física quântica se a gente leva a física quântica para a física clássica, né? E qual é a física clássica? Uma finalidade, eu tenho um fim. Aí eu ganhei um livro da Didia, que não sei se está aqui com a gente agora, mas que está sempre presente aqui nos encontros, que chama O Sagrado, do Newton Bonder. E nesse livro, ele fala do segredo do segredo. Tá aí a Didia, né, Didia? O segredo do segredo. Então, sim, todo mundo aqui que já viu esse filme sabe qual é o segredo. O segredo é que o ser humano é muito importante, tem muito poder e pode materializar uma Ferrari na sua garagem. Esse é o segredo. O segredo do segredo é que o ser humano não tem poder nenhum. Esse é o segredo do segredo. O ser humano não tem poder nenhum. Quando você alcança o segredo do segredo, você encontra o sagrado. Você não precisa ter poder nenhum, porque não te falta poder. Não é nessa dimensão que a gente precisa viver. A gente não precisa viver na disputa de poder. Então, quando é que a gente tem que mudar de dimensão? Quando a gente já foi numa dimensão e ela chegou num lugar, no limite do negativo negativo ou positivo positivo. Isso quer dizer o quê? Não tem mais para onde ir. O poder já é negativo negativo. Pense nas pessoas de poder, pense na situação de poder. Ela é negativa negativa já. A sua ação de cura é a própria destruição. Então, a gente tem que sair dessa dimensão. E nessa outra dimensão do sagrado, não precisa de poder. Então, ali, o ser humano não tem poder. Esse é o segredo do segredo. Então, vou deixar aberto esse terceiro e quarto movimento. Olhem ali os seus gráficos, porque ninguém vai poder dar, ninguém aqui, uma experiência pronta. Então, eu posso compartilhar a minha experiência que eu vivo pensando nisso. Mas a experiência é só minha e não tem como eu compartilhar. Isso é maravilhoso, porque isso faz com que ninguém possa ser diminuído da sua própria experiência para viver a experiência do outro, que vai ser muito menos emocionante do que viver a sua própria experiência. Então, esse é um campo para se ter uma experiência. O que quer dizer ter uma experiência? É olhar para isso, entrar em contato com isso e criar sua própria experiência com isso. O que você experiencia nisso? O Álvaro pergunta, o segredo do segredo tem relação com a renúncia do controle? Sim, se abre mão do controle e das garantias. Esse é o segredo do segredo. O ser humano não precisa de poder porque ele não tem controle nem garantia. E nem nunca terá. Então, você pode abrir mão disso para quê? Você perde isso para ir para outra dimensão, para jogar outro jogo, né? Então, eu sugiro que vocês criem a sua própria experiência. Tá aí uma contenção, essa brincadeira, esse gráfico. Olhem para esse gráfico, veja a tridimensão dele, veja como o início, o eterno retorno, o final, o eterno retorno, é o próprio início. Veja como ele é linear e não é linear. É uma coisa de cada vez e não é uma coisa de cada vez, é tudo ao mesmo tempo. Veja como uma coisa vai revelando a outra, que quando você atua no início, e você vai lá e trabalha o início, te revela o quadro inteiro. Quando você vai lá e trabalha no final, te revela o todo. Quer dizer, cada um vai ter uma experiência desse processo, e essa experiência é o que realmente vale. A sua experiência nisso, o que você consegue fazer com isso. Aí está o grande valor da história. Porque você está ativando aquele seu lugar da produção, da produtividade. Como é que você vê, pensa e sente o mundo. Então, você não pode decorar como o outro veio, porque achou bonito, e querer colocar aquilo em prática, que você vai virar funcionário igual. Agora, quando você tem ali um campo de contenção e você vai ver como você sente isso, como você vê, como você vai atuar nisso, é completamente singular. E vai compor com as outras singularidades. E aqui juntos a gente cria um sistema aqui muito mais vivo e mais amplo do que
se a gente seguir o sistema de um, né? Então, brinquem com isso. E aí, a semana que vem, a gente faz outro encontro, na quinta-feira do Vila 11. Segunda, agora, a gente vai começar um outro, né, processo, mas aí é um outro processo, um processo de 3 meses, três vezes por semana, onde a gente vai trabalhar práticas e olhares e tudo mais, isso de doença, saúde, saúde, doença, educação, desescolarização, trabalho e autonomia. A gente vai trabalhar nisso, mas a gente vai seguir com a Vila 11 para ir destrinchando esse processo na quinta-feira que vem, se a internet permitir, e em permanência também. Então, divirtam-se, estamos em contato, quem estiver lá no grupo do Muda, do Telegram, quem não tiver e quiser entrar, avisa que é fácil entrar. E vamos ver, falei que a gente ia ter tempo de perguntas e a gente desenvolver, mas eu acho muito melhor deixar tudo aberto e realmente cada um ter perguntas abertas e trabalhar em cima delas. Pode ser assim? E aí a gente segue e qualquer coisa nesse caminho, a gente se conversa lá no Telegram, tá bom? Foi uma alegria compartilhar e criar junto com vocês aqui nesse grupo. Me fez falar coisas que eu não tinha me ouvido ainda. O link para o Telegram, alguém consegue colocar aí no grupo? Esse link? Então, a gente vai finalizar e só vou esperar que coloquem o link. Um beijo grande.